a segunda live do programa Memória Brasil, em sua versão pandêmica, infelizmente, a sua versão instagrâmica. É uma versão em que nós não temos dia certo, periodicidade certa, hora certa, não temos nada certo. Excepcionalmente, ou melhor, excetuando os nossos convidados. A nossa convidada de hoje é especialíssima, é uma grande atriz, mas ela é muito mais do que isso. Ela é uma pensadora do teatro, ela é diretora, ela é bailarina, ela é coreógrafa, ela é escritora, apresentadora, tradutora. Nós vamos falar sobre tudo isso, todas essas camadas de Clarice Aboujanra, que é, acima de tudo, uma atriz nos moldes do que o seu tio, Antônio Aboujanra, conceituou num dos seus programas Provocação. O ator é uma obra de arte em si mesmo, disse o Abu, e eu acho que esse conceito é bastante pertinente, não só para Clarice, como para toda essa família Aboujanra, que é tradicionalmente ligada às artes, e aqui a gente não está falando só de artes cênicas, mas de música, de literatura, de artes plásticas. É com muita honra que eu chamo para o nosso bate-papo de hoje Clarice Aboujanra. Vamos aqui dar que a Clarice chegue. Venha para cá, dona Clarice. Olá! Que sacrifício! Nós estamos tendo problema de conexão. Eu falei, Jesus, e agora? São as novas dificuldades que essa linguagem vai agora começar a nos oferecer. A gente está em fase de adaptação em tudo, né, Clarice? Nem falha. Acho que, por mais óbvia e pouco original que possa ser a minha primeira pergunta, ela é legítima porque realmente é uma curiosidade. Tem a ver com esse momento que a gente está vivendo tão difícil de reclusão. Como é que você tem feito para ocupar seu tempo e ficar bem nesse período de Não, ficar reclusão? bem está difícil, ficar bem. Eu confesso a você que chorei mais do que o normal, tive dias de profunda tristeza. Eu moro sozinha, tenho uma cadelinha, sou eu e ela, nunca tive. Tivemos um problema de conexão. Assim, eu tinha feito uma espécie de agenda, digamos assim. Eu tenho horror à rotina, já, horror. Mas tentei, falei assim, não, eu vou fazer o seguinte, das 8 horas da manhã ao meio-dia eu leio. E assim eu fiz durante um tempo. Depois se desmantelou tudo, porque às vezes eu acordava querendo que o dia fosse enorme para eu ler tudo que eu queria, escrever, fazer tudo que eu queria, limpar a casa. E, enfim, tem dia, ultimamente eu tenho rezado 24 horas por dia para o dia colher, para que os dias passem rápidos, que tudo isso seja condensado e que termine, sabe? Que as dores todas explodam de uma vez, que tudo aconteça, sabe? Num maktub assim, definitivo, rápido, sabe? Esse desdobrar do caos, né? Esse estender-se do caos é dilacerante, é muito difícil. Então, respondendo a sua pergunta, tem dias que eu estou muito bem, tem dias que eu estou muito, não mal, mas profundamente triste. Uma tristeza, Bechara, como é que eu posso te dizer? Do mundo, sabe? Ela extrapolou a minha tristeza. Ah, estou triste por causa disso tudo. É uma tristeza que é um rombo, né? Montanha Atlas, aquela cordilheira das montanhas Atlas, uma atrás da outra, aquela coisa deslumbrante de dor, né? De perda. Até porque a gente está vivendo uma outra relação com o tempo. Você falou na coisa do condensamento, né? A vivência do tempo está completamente outra. E por mais privilegiados que nós sejamos em poder passar por um momento histórico tão complicado quanto esse, nas condições em que a gente passa, a gente está isolado, mas muito conectado também, de várias maneiras, e é impossível não se sentir afetado. Né? Ah, com certeza, mas assim, obviamente que a minha vida é voltada para o teatro, então
é inevitável. E está havendo um movimento maravilhoso na internet, né? Eu acho que a nossa profissão, ela nunca ocupou, só uma coisa, um pensamento só, né? Dentro da mídia, o espaço que ela merece. Nunca. Eu queria até fazer um movimento, mas não levo chance para isso, não levo jeito para isso, de que todo e qualquer noticiário, telejornal, tivesse pelo menos uma notícia de teatro, de cinema, de circo, de pintura, de literatura, de música clássica, de música de MPB, seja que a arte fizesse parte, pelo menos nos noticiários. Isso faria, deixar o quê? O público se acostumaria a todo dia ouvir falar em arte e quebrar esse status absurdo que algumas pessoas colocam na nossa profissão, né? Quando ela é o pão manteiga, né? O café com leite pão manteiga, não tem erro. Então, isso, de uma maneira, a gente estourou na mídia, porque agora todo noticiário tem uma noticiazinha. Tudo bem que elas chegaram através das catástrofes, das tentativas de Secretaria de Cultura, de leis, etc., mas chegamos, começaram a falar de arte. Já estão apagando, porque também a situação do país está um horror e outros valores. Mas eles nunca conseguiram abrir brecha para a gente, né? Então agora nós mesmos estamos abrindo. Por quê? Porque o público está muito mais agarrado à internet. Então eu estou vendo um novo teatro nascer, Thiago. Não é, talvez não seja para mim, para a minha geração, mas tem uma garotada nascendo num novo tipo de fazer teatro, né? Assim mesmo como a velha guarda está participando totalmente, querendo reviver teleteatro e montagens maravilhosas, né? Você deve estar seguindo tudo, que eu sei que você é um apaixonado também. Então, é lindo o que está acontecendo, é muito bonito. Eu não tenho nenhum talento para lidar com isso aqui, mas tenho curiosidade. Então, eu acho que isso já ajuda bastante, né? Eu acho que é uma grande chance de a gente se repensar o papel da arte para esse tempo específico, as condições em que uma boa arte pode vir a ser feita. E você falou uma coisa que eu estava aqui realmente pensando. Eu sempre tendo a achar que o novo nunca surge de geração espontânea. É sempre antropofágico, como diria o nosso Oswald, né? E como é também um movimento modernista em Portugal, quer dizer, a deglutição de algo que já existe e se ressignifica, se reordena e tudo mais. Nesse sentido, eu estou falando isso porque você falou do teatro televisionado, eu lembrei do grande teatro, e mesmo a linguagem radiofônica, que é tão rica para a imaginação e que eu sei que é uma linguagem pela qual você também tem um carinho todo especial. E de alguma maneira se aproxima muito do que a gente está fazendo aqui agora, né? Quer dizer, tem um pouco desse sabor, embora a gente esteja com imagem, mas essa coisa do ao vivo, né, é muito rico. Eu tenho assim, só uma lástima, assim, uma perda que vai demorar algumas gerações para se refazerem, já não vão ser não serão adolescentes nem nada, mas do aprendizado, né? do saber ser cidadão, do ser alfabetizado pela arte, pela música, dentro de casa. São gerações e gerações desprovidas disso. E a maior arma... Eu vi uma entrevista sua dizendo que você é de uma geração que tinha aula de piano quando era criança. Estudava piano na escola. Então, mas são gerações que... é uma coisa que eu sempre falo, eu lembro uma vez a Mônica, jornalista, como é o nome dela? Bergamo. Ela estava no teatro essa noite com a filha dela. E eu comentei, eu falei, eu tenho 52 anos de palco e conto nos dedos de uma mão quantas vezes eu vi pai e mãe chegarem com os filhos no teatro. Não existe isso, né? E ela falou, estou aqui, estou com a minha filha. Eu fiquei muito feliz. Primeiro que ela é uma incentivadora também, dá o maior apoio para a gente. Mônica é uma querida. E
Então, quer dizer, não é esta geração, são gerações que vêm sem esse berço do conhecimento, né? Só que a única coisa que dignifica e enobrece a alma humana é a arte, né? E a arte é tudo, né? Hoje em dia, tudo, sabe? É a música que você ouve, é o visual que você vê. A arte está em absolutamente, a criação está em todo lugar, né? Tem essa geração... Não se trata da informação, desculpa, não se trata da informação em profusão que a internet veicula, mas efetivamente de formação e de abertura de canais, de sinapses, de percepção do mundo, de sensibilização do homem para o outro e tudo mais. Eu acho que a arte é o elemento fundamental, o privilegiado de exercício dessa não é nem só cidadania, de exercício da possibilidade de sermos humanos na nossa plenitude. Com certeza, com certeza. Por isso que eu estou dizendo, eu fiz esse flashbackzinho aí, porque eu acho que, então, de repente, vai que agora é uma hora. Eu acho que essa situação do Brasil devia ser estudado por sociólogos, antropólogos, sabe? Como chegar nesses milhões de pessoas que não têm a menor condição. A miséria brasileira está saltando aos olhos, está sendo colocada na cara da gente com tudo que tem direito em ser. Vamos engolir essa realidade brasileira, essa terrível... Inclusive pela própria literatura, pela própria arte, pela literatura especificamente, né? Não tem... Então, de repente, às vezes eu falo assim, estou falando na internet, milhões de brasileiros que não têm internet, não tem porra nenhuma, entendeu? A gente não vai chegar lá, mas tudo bem, sonhar demais, né, que a gente vai chegar a todos esses rincões por aí. Não vamos, mas pelo menos eu acho que talvez esses tempos, essa quarentena que colocou as pessoas em frente a uma telinha, vai despertar uma curiosidade no jovem, sabe? Porque se você for analisar os concertos que você vai, de teatro, de grandes orquestras, as grandes peças de teatro, com exceção dos musicais, a plateia é inteira terceira idade. Não vai. As exceções confirmam a regra, não é? Não, é impressionante. Claro que eu estou generalizando. Vai ter sempre alguém falando, não estou... É óbvio que eu estou generalizando, mas a grande verdade é essa, né? Então tem sempre a desculpa que é muito caro, ou que é muito caro. É muito caro. É muito caro para quem vai pagar, mas para quem produziu não é nada caro. Que é Mas é um caro muito relativo, porque as pessoas gastam muito mais, às vezes, com bens de consumo de outra natureza, com bebida, com baladas, sei lá por quê. Quer dizer, claro, porque a gente está falando de uma outra realidade, né, social, mas enfim. Desfrute, é o teu direito. Mas eu quero dizer que, assim, para quem produz, nunca é muito caro. Nunca o ingresso está caro, porque custa muito caro. E o teatro... E nós sabemos que uma produção teatral leva para ser levantada, né? E ele emprega muita gente, né? Toda manifestação emprega muita gente. Então vamos falar um pouquinho da sua carreira antes da gente voltar para as nossas filosofias tão boas? Da sua carreira, antes da sua carreira, eu queria que você falasse um pouco da sua origem libanesa, porque eu nunca ouvi você falando mais aprofundadamente sobre isso. Olha, eu fui para conhecer a terra dos meus avós, e foi uma experiência linda no Líbano, né? Minha avó é de Ramena. Aí eu sempre soube que meu avô era da Síria, mas agora meus irmãos descobriram que não, eles pegaram a cidadania. Passei por essa mesma situação. Ele era libanês também, então ficou aquela coisa assim, né? Eu tenho uma profunda empatia, paixão pela poesia árabe, pela literatura árabe. É um espaço físico que me fascina. Eu tenho uma verdadeira paixão pelo deserto. Paixão pelo deserto. O deserto é uma coisa... tão ambíguo, né? E minha avó batia no pulso e dizia assim, enfia sangue e não vira água. Minha avó morreu sem falar português direito. Eles vieram para o Brasil... se casaram e vieram para o Brasil muito jovens, eram do interior, gente muito pobre, muito humilde. Ela morreu sem falar o português direito.
Mas era uma mulher sábia, né? Mãe de 12 filhos, criados ali com tacho. Como ela dizia, eu não sei por que vocês reclamam que as crianças não têm fome. Eu botava o tacho de feijão e arroz embaixo da árvore, não dava 2 minutos e tinha acabado. Então essas são lembranças. A minha avó materna são brasileiros portugueses, uma mulher maravilhosa. Minha avó foi a primeira mulher formada em odontologia na Universidade de Piracicaba, Anésia Gonçalves de Matos. Uma grande mulher, grande mulher. Então, assim, eu tenho uma grande paixão pelo mundo árabe. Uma grande paixão. Eu tive a oportunidade de fazer um espetáculo escrito por uma americana iraquiana chamada Heather Raff, chamado Nine Parts of Desire. Eu traduzi ao pé da letra 9 partes do desejo. Que era um monólogo onde eu fazia 9 mulheres, que eram 9 mulheres perante a guerra do Iraque. Durante. No período em que estava acontecendo, era quase uma crônica ao vivo. Espetáculo mais... eu não sei como descrever, mas foi a grande experiência cênica da minha vida. Ali tinha Deve ter lidado com muita dificuldade de conseguir levar o espetáculo por questões políticas e tudo mais? Não. Eu nunca consegui patrocínio nenhum. Digo para vocês que eu não tenho nada contra. Eu acho que sim, tem muita gente aí que deve vir se agregar a nós. É uma permuta, uma bela permuta. Mas, infelizmente, nunca consegui. Para não mentir para você, para ser justa, digamos assim, o primeiro espetáculo que eu fiz, eu fui atrás seriamente para fazer como produtora, eu consegui de um lugar que nem sei se existe ainda, chamava-se IOB. Não me lembro nem mais o que é, mas eles fizeram um trabalho deslumbrante. Eles vestiram a camisa. Foi a única vez. Isso faz 450 anos. Então, eu não tive muita dificuldade, porque sempre por um motivo ou por outro, nunca consegui que filhasse, né? Então, eu nunca deixei de fazer por causa disso. Sempre levantei, obviamente, contando com a parceria de pessoas que se agregaram pelos meus olhos azuis. Isso nós sabemos, o quanto você batalha para conseguir levar a cabo os teus sonhos, os teus projetos. Como você disse numa das suas entrevistas, não orna comigo desistir. Não orna. E acho que é bom. Não orna. É bom que não orne. Mas olha, eu não sou a única não, viu, Bechara? Eu diria a você que somos uma raça de gente forte e resistente, sabe? De sonhadores maravilhosos. E é uma disciplina que você tem, e aí eu já aproveito esse gancho da disciplina para voltar no tempo e falar da sua formação disciplinada de bailarina. Você é discípula de Martha Graham na dança, de Eugênio Kuznet no teatro, e de outros mestres, né? Isso é um privilégio, é para poucos. Será que você... Foi antes de fazer 18 anos, quando fiz 18 anos eu fui, fiquei 2 anos lá. E antes já fazia aula aqui no Brasil. E eu não me lembro de ter feito outra coisa na minha vida, ativamente, assim, com dança até os meus 48 anos de idade. Depois eu fui me distanciando um pouco mais. Mas eu acho que eu devo a minha formação como mulher, como atriz, como ser humano, a dança. A dança foi uma coluna vertebral, assim, que me deu força, musculatura para segurar a vida, segurar o que viesse, e sempre com uma disciplina ferrenha. Eu disse, não tem ninguém, talvez o músico. O músico é um cara que show faça sol 7 horas por dia, ele se tranca na casinha dele e estuda. O bailarino, quando ele viaja, a primeira coisa que ele faz na série é procurar uma escola de dança que ele possa fazer aula. Porque é a profissão mais ingrata desse mundo, ela e os músicos, né? Nós e os músicos. Eu lembro de uma entrevista falando sobre Helene Weigel, a mulher do Brecht, e que ela parou... Ficou. Ela parou 15 anos ela passou 15 anos sem interpretar.
e voltou melhor do que quando foi embora. Imagina se uma bailarina pode parar 15 anos ou um músico parar 15 anos. Esse é o bom lado da profissão do ator, né? Ele pode interpretar até morrer. Eu não sei se você escutou a hora que eu falei, porque para mim apareceu que travou um pouco aqui a imagem. Eu falei, além da Martha Graham, você também foi discípula do Kuznets. Queria saber, bom, isso é um absurdo de privilégio, não poderia resultar diferente em se tratando de uma pessoa com seu talento. Eu queria saber o que você traz, ainda hoje, nos teus processos de criação de personagem, que você localiza como um aprendizado, como uma técnica, uma ferramenta que veio diretamente dessas pessoas. Talvez no teatro mais especificamente do Kuznets, mas se algo da dança também puder servir. Bechara, eu acho que no final das contas você vai colhendo durante a sua vida palavras que essas pessoas disseram que você nunca mais vai esquecer. Então não é uma pessoa. Se eu tivesse que dizer um diretor de teatro, como literatura, eu tinha paixão, sempre releio Peter Brook, adoro o que ele diz. Agora, na minha vida, é Antônio Abujamra. Quer dizer, a minha carreira inteira foi de mãos dadas com ele. Então, eu ouvi coisas para lá de importantes como atriz. Agora, da minha experiência, não desmerecendo outro que eu estudei, que eu passei pela mão. Inclusive, eu fiz 2 vezes um curso de direção nos Estados Unidos. E estudando direção, eu aprendi muito também, sabe? Sobre a técnica do atuar, né? O que você pode propiciar para ainda não consegui como diretora, mas se eu for convidada para dirigir mais espetáculos, eu espero a cada um e me tornando uma melhor diretora. Então, a cada um você deve uma... Hoje em dia, eu acho que a maior chave que você tem como intérprete é o texto. É saber abocanhar o texto, sabe? Engolir, deglutir, sentir o sabor de cada palavra. O poeta Eugênio de Andrade tem uma coisa linda, que ele fala que é sabor de tangerina, uma coisa assim da sua palavra. Linda, eu adoro ele. Eu também gosto muito. Eu tive um privilégio na vida. Eu passei uma tarde com o Eugênio de Andrade conversando sobre poesia. Vamos encerrar agora essa live com Clarice. Não queremos mais conversa com essa pessoa. Ai, tá cortou muito a salva. Mas, enfim, eu acho que o ator que se apropria do texto, se apropria da palavra, às vezes eu vejo assim, ai, que memória emotiva eu vou buscar para chorar. Eu digo texto. Milhões de coisas. Eu acho que quanto mais velho nós nos tornamos melhores intérpretes, talvez, porque você vai se tornando um bagageiro das emoções, das dores, dos silêncios, dos espantos, das surpresas, das tragédias, dos amores. Meu Deus, os amores. Isso tudo vai te recheando. Então, quando você pega um personagem, parece que você mete a mão assim e fala, tá aqui ele. Esse aqui tá aqui. A matéria-prima, não é? Ele tá dentro de você quase já, né? Porque você já viveu bastante. Então, é lindo cavocar o teu corpo. O corpo, para mim, é muito. Como foi dirigir o Abu? Dirigir o Abu não foi dirigir, foi torear. Foi lindo. Alguém conseguiu na vida dirigir o Abu? Não, ninguém. Mas ele tinha uma coisa bela, de uma generosidade, pelo menos comigo, com todo mundo, eu acho. Ninguém conseguia ser mais cruel do que ele. Ninguém conseguia ser mais indelicado do que ele. Mas ninguém conseguia ser mais apaixonante, mais carinhoso, mais compreensível do que ele. Vai entender, não é? Mas quando eu saio, tá, cadê? Valeu, chega. Ele terminava a hora que ele queria também. Aí ele ia pro camarim, ele falava, Claricinha, ele me chamava de Claricinha. Aí ele falou, Claricinha,
o Abu quer falar com Clarice, o Abu quer falar com você. Claricinha, senta aqui. Você acertou isso, isso. Você errou nisso. Você deveria ter feito isso. Então, era uma aula a cada ensaio. Era uma aula. Que maravilhoso, né? Ele era muito maravilhoso. Muito lindo, quem é que estava aqui? Quem ali? Eu tenho lembranças que vão embora comigo. Eu tenho certeza. É uma figura muito especial. Hoje faz 5 anos que ele faleceu. Faz o quê? Desculpa, não ouvi. Eu não estou te ouvindo, cortou você. Falhou um pouquinho, eu não ouvi o que você disse. Hoje faz o quê? Eu estou dizendo, faz 5 anos que o tio Tó faleceu hoje. Meu Deus, sincronicidade é pouca. Loucura, né? Que bonito. Loucura. Alô? Tá me ouvindo melhor agora? Agora eu tô te ouvindo melhor. Talvez. Não tô te ouvindo. Tá custando demais. E agora, voltou? Faz logo a pergunta. Eu ia dizer que ele me deu um depoimento para o livro que eu escrevi sobre a Aymara. E ele foi de uma gentileza, de um carinho, que desmentiu toda a fama de perversidade, de crueldade dele. Tô falando? Eu queria que você... Pois é, foi incrível. Não conheci pessoalmente, mas o pouco e breve contato que eu tive foi maravilhoso. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o É Proibido Colar, programa que você fez na TV Cultura com o Fagundes. Eram disputas de escolas. Olha, foi um dos primeiros programas de auditório, eu digo que foi o pai e a mãe de todos esses que vieram. Só que esses, as pessoas usam aquela fichinha, nós não tínhamos ficha nenhuma. Éramos os dois ali. E era muito engraçado, porque o Fá era o charme, né? Aquela pessoa com aquela empatia, aquele carinho. E eu sempre brava, sempre cobrando. Então, a plateia uivava quando ele entrava. E eu fiz vários. Era o equilíbrio de vocês dois em cena, dava certo demais. Exato, era maravilhoso. E eu fiz vários programas sem ele. Inclusive, o programa inaugurou só comigo. E terminou sem ele também, né? Foi o primeiro e o último. E terminou sem ele. Foi uma despedida belíssima, porque eu não sabia. Estava fazendo drama, claro, emocionada. Eles pararam e colocaram a voz dele no ar. Quase manteiga como eu sou, o brócolis cai na feira, eu choro, imagina no programa e dele se despedindo. E o programa, infelizmente, infelizmente, o que nós falávamos, isso foi nos anos 80, começo dos anos 80, 81, 82. O texto que a gente dava lá, as reivindicações sobre escola, sobre arte, sobre necessidades, são as mesmas até o dia de hoje. As mesmas, sobre educação. É um absurdo. É uma pena que a gente tenha que reconhecer que pouca coisa mudou nesse sentido, né? Exato. Aí a gente vai voltar para aquela história que a gente estava falando, Denise. Por exemplo, você tem um grupo chamado, como é que chama? Prólogo, que você vê, ontem eu vi um debate com a Panunzio, o Elcio, o Borg, tinha mais uma pessoa que eu não me lembro, tem a rede de encontros, que são, eu vou participar de 2 leituras, e tem muito autor novo na praça, muita gente jovem acontecendo, entendeu? Então, isso é belo. As pessoas
tem que tomar conhecimento disso e assistirem. Tem nas redes Você sociais, quer falar um pouquinho da rede porque de tem muita teatro? coisa acontecendo. Quer falar um pouquinho da rede de teatro, sobre a qual a gente estava conversando agora há pouco? Você falou da rede de teatro? É rede de encontros que chama. Encontros. São autores que escolhem autores, desde clássicos até jovens que estão começando, e aí abre-se a leitura, todo mundo participa, belo, é um projeto que eu acho que mesmo quem não seja do métier, que tem um mínimo de curiosidade, as peças serão lidas na íntegra, entendeu? Que iniciativa, hein? Que iniciativa maravilhosa. Mas tem várias, não tem só essa, não. Pena que eu não anotei. Tem uma outra iniciativa belíssima. Eu trabalhei, quando eu tive meu estúdio antiga, no TBC, né, no Teatro Brasileiro. E eu passei 11 anos da minha vida na Rua Major Diogo. E o bairro do Bexiga hoje estão fazendo lá a Maúde Salazar, Regina Papini, Maestro Tibiriçá. Eles montaram a Orquestra Sinfônica Jovens do Bexiga. Eu faço a curadoria de dança, tem coral, tem a UNC, a Maúde, que é uma cantora e professora de voz maravilhosa, a direção artística. É uma iniciativa, são várias pessoas do Omindaré, um Instituto Omindaré. Eles montaram a Orquestra Sinfônica Jovem do Bexiga, que é um bairro, Bechara, que tinha obrigação de ser a cara do teatro no Brasil, entendeu? Tem um teatrinho a cada esquina, né? Aquilo era para ser uma coisa maravilhosa, abandonado as traços. Então, a esse propósito... Mas a Orquestra Jovem está chegando lá, maravilhosa. Não entendi, desculpa, fala de novo. Estou dizendo que iniciativas como essa, a Orquestra Sinfônica de Jovens do Bexiga, está lá e vai ajudar a revitalizar tudo aquilo. E a propósito de iniciativas como essa, e de políticas culturais, de tudo que a gente está falando até agora sobre a importância da literatura. Caramba, está cortando muito. Ai, que pena. Está me ouvindo melhor agora? Sim e não. Vai e vem. Oscilando. Queria saber, a partir de um post que você fez no Instagram, perguntando cadê Regina, queria dizer, além de cadê Regina, o que você diria para ela no momento em que a gente está discutindo aqui precisamente políticas culturais, educação? Eu diria isso, Regina, venha. Sabe, mostre que veio, pelo amor de Deus. Mostra. Porque aí eu não tô falando da Regina Duarte, atriz. Estou falando da Regina Duarte, claro, que está secretária de Cultura. Eu nunca soube nada, sabe? Desde que estourou, ninguém ouviu falar da Regina. Uma bomba dessa, né? A classe teatral está sofrendo, como milhões de segmentos no Brasil, milhões, mas aqui nós estamos falando especificamente disso. Então, a classe são costureiras, são iluminadores, contra-regras, sabe, bilheteria, todo mundo no olho da rua. E pelo prognóstico aí, a nossa função, assim dita, dentre os supérfluos, será uma das últimas a voltar à vida, a voltar à sua carreira normal. Então, sabe, onde está o Fundo Nacional de Cultura para socorrer essa gente? Vem cá, testa coisas pra gente, mas infelizmente o Cadê Regina, que foi feito com uma certa ironia, uma certa brincadeira, é sério, era muito sério. Porque estamos todos, em todos os setores sociais, e o teatro é um dos privilegiados no sentido de que reflete mais imediatamente a sociedade, estamos todos esperando respostas e procurando também dentro de nós respostas sobre como lidar com uma ruptura que é tão brusca. Mas ninguém parou, Bechara.
voluntários, de todo mundo se agregando, todo mundo se ajudando, criando projetos dentro, fazendo leituras, fazendo discussões, rodas, cantando por todas as janelas do mundo, quem pintava projetando o seu trabalho. O ator, o artista, mais do que invadiu, sabe? Invadiu, eu te falei, é uma raça de gente, sai de baixo. E que é nos momentos de crise, me parece, ou quer me parecer, em que o poder da arte se revela de uma maneira muito poderosa, muito forte, né? Muito intensa. Bechara, porque é mesmo... Eu não me lembro, pelo menos um pouco que eu sei, o que você tinha perguntado? Desculpa, acabou de travar novamente. A gente está aos soluços aqui por conta da conexão. Eu não consegui ouvir o que você falou. Não, eu ia falar uma coisa, mas me perdi completamente. Você falou que é uma... não sei que nos momentos de crise, nos momentos de crise social é que a arte parece que vem... Sim, exato. É assim, mas eu tô lendo agora, eu sou apaixonado pelos russos, estava relendo uma poeta que eu adoro, e eu estava vendo, peguei várias histórias de vários poetas, enfim, para fazer o levantamento. A primeira coisa que um ditador, que um sistema de reclusão, enfim, de um governo autoritário, o que for, primeira coisa que eles atacam são as artes. Sempre. Você vê nos Estados Unidos, na Rússia, a primeira coisa. São perseguidos os poetas, então nem se fala. Entendeu? Os músicos que... enfim, a letra que não orna, o pintor que arriscou fazer não sei o quê, o texto de teatro que tem que ser proibido, porque aquilo é um absurdo. Então, a primeira coisa, já eles nos acham, eles nos dão a força que nós realmente temos. Porque a primeira coisa que Exatamente. é acabar com a gente. Mas não conseguem, né? É isso. Você falou com precisão. Eles reiteram o poder do ator no momento em que eles escolhem o ator para ser perseguido, desde Roda Viva e desde outras 1000 outras formas de repressão à arte. No mundo inteiro, porque é o que lida com a ambiguidade e com a liberdade interna do ser humano. Isso é altamente subversivo para quem pretende manter as coisas sob controle. Um suposto controle, né? Ela não só, a poesia engajada, digamos assim, né? Ela não só dá nome aos bois, como ela emociona. Poesia vai na alma, poesia não brinca em cerveja. Poesia não tem vírgula ali, reticências, entendeu? Então, a música, eu acho a arte maior do mundo. Não tenha dúvida. A música é uma coisa ancestral, é uma coisa dos deuses. Meu Deus do céu, eu não entendo. A grandiosidade da música, para mim, é uma coisa... O maior mistério do mundo é o poder da música. A música, estou falando de nos supera. Travamos mais uma vez. Infelizmente, a conexão não está colaborando muito. Vamos ver se a Clarice retorna em breve. Estamos falando do poder da música como arte suprema. Travamos de novo, infelizmente. Estava aqui dizendo que a gente estava conversando sobre o poder da música. Agora a tua cara, pelo menos, parou de tremer. Eu concordo inteiramente com você. Acho que a música nos ultrapassa, nos supera. É um mistério, é um milagre. É grande demais. O som é muito poderoso porque é abstrato e entra pelos poros, né? Por onde ele quiser, por baixo da porta. E ele te emociona, ele puxa teu tapete. Você sabe que uma curiosidade, não tem nada a ver, mas acho bonito falar isso para as pessoas, sei lá. Eu vou sempre à Sala São Paulo, sábado à tarde. Ultimamente até que eu não tenho ido, mas é o meu programa predileto.
porque é de tarde, eu sou do Minhoca, eu só fico acordada à tarde se eu tiver que trabalhar, senão eu durmo muito cedo. E eu vi, pela primeira vez, ouvi e vi o Bolero de Ravel. Cara, tem que ver, e tem que ver de cima. Para você ver as pessoas largarem o arco e tocando o violino, no dedo, nas cordas puxadas no dedo. Assistir, ver o Bolero de Ravel sendo executado, eu quase voei da cadeira. É uma coisa que, se eu pudesse dar um presente para cada ser humano do mundo, além da possibilidade do amor, eu daria assistir o Bolero de Ravel. É que, para além de música, assistir a um concerto para Olha, desculpa, travou agora outra voltou. vez. Agora voltou direito. Voltou. Voltou Direito agora. Eu estava dizendo aqui para você que é coreógrafa e bailarina, assistir a um concerto, para além de música, é dança também, tem movimento. E ópera? Interno e externo. E ópera? E ópera, então. Ópera une patos daqueles cantores maravilhosos. Ópera une tudo. Deixa a gente enlouquecer. Márcio Aurélio dirigiu, até a nossa amiga em comum, Leda Senise, fez o figurino da ópera Carmen. Aí eu cheguei para o Márcio e falei, pelo amor de Deus, me enfia em algum lugar na cena da taberna. Eu fiz a coreografia de porque eu não quero. Quando eu me vi em cena, na cena da taberna, aquele negócio, o chão treme, Bechara. O chão treme. É uma coisa. Eu sou... Pergunta que eu vou fazer hoje no final do dia, antes de olhar o Jornal da Noite. Eu vou ouvir uma ópera. Adoro. Linda. É que bate aqui no plexo. Não é muito lindo? Plexo solar. O que é a corda vocal humana? O que é aquilo? O que é aquele poder? De uma fragilidade e, ao mesmo tempo, de uma força. Eu, outro dia, estava vendo uma entrevista da Bethânia, que, para mim, é referência de voz no mundo, assim. Para mim, é Bethânia. E de pensamento, né? O que ela faz com a inteligência humana e o magnetismo que ela tem em cena e tudo mais. E ela dizendo, perguntaram para ela qual era a parte do corpo dela que ela mais gostava, e ela respondeu as cordas vocais. Eu achei bonito demais isso. Mas é pertinente a uma cantora, né? Não É lindo, né? A cor da voz dela e o que aquilo tudo provoca, né? Não, o canto também, pois é, o canto é música, né? É música, isso que eu estou te falando. Claro. A música não tem... É que, na realidade, as artes todas têm as suas especificidades de linguagem, mas de uma maneira ou de outra, todas elas se combinam. A literatura tem música, tem ritmo. O teatro é uma arte a mais democrática de todas, onde tudo cabe. Cabe a dança, cabe o cinema, cabe a música. Tudo. E daí, a propósito disso, dessa interação, essa coisa interdisciplinar, eu queria te perguntar da Clarice, escritora e da tradutora. Eu acho a tradução uma tarefa das mais nobres, e pouco se valoriza o tradutor, pelo menos no Brasil. Eu acho uma coisa dificílima de se fazer. Olha, no Brasil tem uma coisa assim, não sei no resto do mundo, pode ser que até seja assim, por exemplo, de repente eles elegem uma pessoa, aí essa pessoa traduz tudo quanto é peça. Aí elegem um diretor, esse diretor faz tudo, dirige tudo quanto é peça. É mais ou menos assim. Eu tenho o ato de traduzir para mim, eu digo que eu sou tradutora de texto de teatro, ponto. Entendeu? Porque eu acredito, pode ser ousadia minha, petulante, mas eu acredito que eu entendo disso. Então é um prazer para mim traduzir para o teatro. Um prazer enorme. Porque o Fagundes...
O Fagundes fala da sua embocadura quando você traduz para teatro, né? Ele diz que você... Claro, você é um bicho de palco. Já sabe como aquilo vai ser dito. Então, na hora de traduzir, já vem com a embocadura da fala... Mas você sabe, eu traduzo muito sozinha algumas peças que ninguém nunca montou nem vai montar pelo exercício de... Eu sinto não fazer mais, entendeu? Porque é fazendo que você vai aprendendo, né? Tudo. Tudo na vida é um exercício de... É a disciplina da bailarina. É o exercício de que te leva a um resultado X. Sem o exercício de, eu não acredito em nada. Então, traduzir para mim é uma emoção, é uma coisa linda. Escrever é uma coisa que eu persigo desde sempre. Desde sempre. Eu estava conversando com o tal Tiago, um amigo meu, que... Ele falou para mim, você tem que escrever. E eu falei, eu prometo para você que eu vou escrever. E desde então, eu estou procurando. Porque cada um tem uma loucura na vida. O meu é achar o nome da personagem. Se eu achar o nome dela, eu começo a escrever. Por enquanto, eu não achei ainda. Mas desde que eu falei com esse tal de Thiago, ficou na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, eu tenho que escrever, eu não tenho ideia o que nem nada. Eu falei, não, uma velha senhora, ex-atriz, que já parou. Não, se cada hora vem uma coisa. Eu falei, eu preciso primeiro descobrir o nome dela. Tem gente que precisa descobrir a primeira frase de um livro, que diz que aí ele vai embora. E no teatro também, eu lembro da Bibi Ferreira falando que para compor a personagem, ela primeiro precisa saber como a personagem anda, depois o resto... Eu? Você sabe, também? Olha, com Marília, eu fiz uma peça com Marília Pera que Bibi dirigiu no final. Eu te morria de vergonha, porque eu entrei no teatro como uma ex-bailarina. Você fica com aquele negócio que ela é bailarina, sempre tem um negócio meio assim, né? No começo... Tinha mesmo, forte. E eu falava, ai meu Deus do céu. E tinha aquele negócio da gênese do personagem, de fazer aqueles laboratórios, eu tinha horror daquelas coisas todas, eu sofria, tinha que escrever a vida do personagem. Eu compunho o personagem, compunho instintivamente, desde sempre, de fora para dentro. A hora que eu entendia como é que aquela personagem entrava, sentava, se mexia, andava, cheirava. Cada personagem para mim tem um perfume, entendeu? Toda ela montada por fora, aí eu começava a entrar dentro dela. Mas imagina que eu abri a boca para falar isso para alguém. A inteligência toda do palco, fazendo a gênese, aquelas coisas horrorosas, virava samambaia, fazia não sei o que, eu tinha horror. Os Stanislavskianos te execrariam e tudo mais. Nossa Senhora, parecida. Agora é engraçado você falar de cheiro, porque é muito impressionante como, às vezes todas em que eu assisti o Chega de Saudade, o filme, a tua personagem, que para mim, rouba a cena. Ela vem com cheiro, Clarice, ela vem com perfume. Cheiro. Ela tem uma textura, essa personagem é muito rica. Ela é muito legal. Mas a Marília, aí a gente estava fazendo esse musical no Rio de Janeiro. E a Marília me dava carona sempre. E um dia, ela mencionou alguma coisa assim, de fora para dentro do corpo, trabalho. Eu dei um grito no carro, falei, Marília, você também? Eu falei, eu também, cara, isso eu só faço de fora para dentro. Aí pronto. Ela também tinha essa formação física de bailarina. Tinha. Quem foi bailarina vai ser pro resto da vida, Bechara. Eu vivo de, para, com, por, pelo meu corpo. Meu corpo é minha vida, é minha história toda. Entendeu? Então... É muito bonito como você é uma das pioneiras nesse movimento de dança, teatro, dança, ou seja lá como eu, que isso... Marica Gidali, quer dizer, me põe por última, né? Ansaldi, Marica Gidali, Ruth Rachu e eu. Pois é. Pioneiríssimas. Isso foi mais ou menos quando? 60, final dos anos 60. Anos 60. Eu tenho... É uma prova de que as artes não têm cerca, né? Não tem limite. Não. E hoje em dia eu vejo coisas que o Tio Toffoli fez. Tinha uma peça dele chamada As Fúrias, se eu não me engano. Deslumbrante, uma das direções mais lindas dele, que as pessoas fazem hoje, os novos diretores acham uau, eu fico quietinho, falo assim, gente, o Abu fez isso. Não tem importância repetir, se é bom, eu não tenho nada contra, entendeu? Claro, mas eu falava assim,
pode chupar, pode copiar quem você quiser, que nunca vai ser igual. Ou vai ser melhor ou pior, igual minha sobrinha não vai ser nunca. É isso mesmo. É isso mesmo. A originalidade, de uma maneira ou de outra, está sempre garantida em alguma camada do processo. Exatamente. Porque, né, quem é que copia identicamente alguém? Ninguém. A sua subjetividade também na sala de aula, ela falava, tudo já foi criado. Eu não criei nada, está tudo criado. A gente vai chegando, vai pegando, vai descobrindo. Olha, aquele gesto foi criado. Olha, entendeu? Tudo já foi criado. Tá tudo lá com os gregos, né? Os gregos criaram tudo. Aliás, como diz o Fernando Pessoa, a única coisa que depois dos gregos foi criado de novo foi a velhice. Ai, credo. Uma coisa dura, viu? Essa é uma... Nossa, o meu cabelo. Essa é uma coisa pra gente enfrentar, saber enfrentar mesmo. Deus me livre. Olha, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu tô com o relógio ali do lado me fuzilando. Nunca dá tempo, a gente acha que uma hora é suficiente. Você pediu para mim se eu diria alguma coisa, não foi? Exatamente. Se você tem um pensamento, um texto, uma frase de alguém que faça sentido para você. Faz sentido para mim, porque eu estou estudando, porque a gente vai ler no Rede de Encontros em junho. Mas é um texto da Lia Luft, belíssimo, que foi compilado pelo Elias Andreato, que vai me dirigir. Isso que eu vou ler para vocês. Eu recebi o texto ontem, eu não estou interpretando, não. Eu só vou ler para vocês terem ideia da beleza desse texto. Meu Deus, cada vez que eu olho minha cara, eu quero morrer. É um texto belíssimo, injusto, chama-se O Lado Fatal, de Lia Luft, roteiro e direção de Elias Andreato. Sobre a perda do grande amor dela. E ela diz assim... E meu pai do céu... Está aqui. Posso ler um pedacinho? Por favor. Posso ler um pedacinho? Vamos lá. Pensei que estávamos apenas no começo. A casa mal e mal nos alicerces, mas provavelmente estava concluída. E eu não sabia. Tínhamos erguido em nossos poucos anos as paredes necessárias. O telhado se inclinava ao jeito certo, havia vidraça nas janelas. Éramos felizes ali dentro, mesmo com as tempestades de fora. Tudo se construiu num lapso tão curto, até a porta de entrada, por onde ele saiu casualmente como quem vai comprar jornal. A porta estava apenas encostada, embora pareça alta, dura, intransponível. Do lado de lá, o meu amor vê as maravilhas que tanto nos intrigavam nessa vida. O meu amado morreu belo como um guerreiro. Mas eu não estava preparada. Morreu iluminado, sem dor, pronunciando o meu nome, mas eu não estava preparada. O meu amado morreu a sua morte toda, a que vinha morrendo desde o nascimento, como todos nós. Morreu nos anos de ternura e relativa paz. Morreu pleno de força e deixou-me o legado de sua indignação. Morreu como todos quereriam morrer, mas eu não estou preparada. Vai ser lindo, não vai? Uau! Meu Deus, Clarice. Vai ser lindo, né? Que força, que coisa do anímico que vem com uma força. Não, tem... A questão do ser humano, né? Da vida e da morte, a questão de sempre, do sentido da existência. A força da palavra. Aliás, a força da palavra. Da palavra. Está aqui. Entendeu? Eu não preciso fazer nada. Tudo. Se eu acreditar na palavra. Por isso que a palavra tem que ser bela, tem que ser boa. Por isso que a gente tem que lutar por bons textos. Acabou. É isso mesmo. Tem carne, tem sangue, tem coisa linda demais aí. O que para você é a felicidade? Para a gente encerrar. Amar. Pergunta fácil. Pergunta muito fácil. O exercício mais lindo da Voltamos. vida. Amar. Amar em todos os sentidos. A arte. Os meus filhos, eu nem falo. Minhas duas filhas, meu filho, nem falo. Já é uma coisa, um amor absurdo. Amar a vida. Amar.
Muito obrigado. Difícil, viu? O ofício difícil. Nos coloca à prova o tempo todo. Mas é essa coragem de se confrontar com a fragilidade, com a insegurança que faz de vocês essa fortaleza. De todos nós. Muito obrigado. Foi uma honra. Prazer foi meu. Oxalá, tomara eu consiga cumprir a minha promessa que eu fiz para você. O tal Thiago Bechara que me fez uma provocação. Não se provoca, Ariano. Não se provoca bujanras. Muito menos. Tchau, querido. Para todo mundo que teve. Fica com Deus. Um beijo. Obrigada por terem nos seguido.